Hoje vamos iniciar a parte 3 do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Nessa terceira parte, o autor oferece 12 princípios, ou seja, 12 caminhos de como fazer as pessoas pensarem como você. Na primeira parte, estudamos 3 técnicas de como lidar com as pessoas. Na segunda parte, estudamos 6 formas de como fazer as pessoas gostarem de você. Agora, na terceira parte, o autor apresenta 12 princípios de como fazer as pessoas pensarem como você. E muito obrigada por você estar aqui participando desse estudo. Juntos aprendemos mais. Sou muito grata pela sua companhia. O primeiro capítulo dessa terceira parte traz como título: É impossível ganhar uma discussão. O autor começa dizendo que a única forma de vencer uma discussão é evitando-a. E quanto mais pensamos nessa ideia, mais percebemos como ela é verdadeira. Muitas vezes, quando alguém discorda de nós, nossa primeira reação é querer provar que estamos certos. A gente sente vontade de corrigir, argumentar, mostrar fatos, insistir, convencer. Parece que se conseguirmos ganhar no argumento, teremos vencido. Mas o autor mostra exatamente o contrário. Numa discussão, mesmo quando você ganha, você perde. E perde por quê? Porque quando tentamos provar de forma direta que o outro está errado, quase nunca conseguimos mudar a opinião dessa pessoa. O que geralmente acontece é o contrário. Ela se sente humilhada, contrariada, ferida no orgulho e ainda mais presa à própria opinião. Ou seja, a discussão não aproxima, a discussão afasta. Essa é a grande mensagem do capítulo. Dale Carnegie explica que discutir raramente compensa. Quando percebemos que alguém está errado e tentamos corrigir essa pessoa de modo duro ou direto, o resultado costuma ser previsível: conflito, resistência e constrangimento. E em vez disso, o caminho mais sábio é evitar o confronto. Às vezes, é melhor concordar em parte, às vezes é melhor silenciar. E, se for realmente necessário mostrar um ponto de vista, que isto deve ser feito com muito tato, de uma maneira que o outro consiga aceitar sem se sentir atacado. Para mostrar isso, o autor conta uma experiência muito interessante. Ele foi convidado para um jantar importante em homenagem ao Sr. Ross Smith, um nome muito famoso na época por ter dado a volta ao mundo em 30 dias. Durante esse jantar, um homem que estava sentado ao lado dele contou uma história e citou a frase: existe uma divindade que aperfeiçoa nossos planos, por mais que eles sejam mal traçados por nós. Esse homem afirmou que a frase era da Bíblia. Dale Carnegie tinha certeza que não era. Ele sabia que a frase era de Shakespeare. Então, querendo corrigir o outro, ele interrompeu e disse que aquela situação não era bíblica, mas sim de Shakespeare. O homem reagiu imediatamente e disse que não, que aquilo estava na Bíblia. Ao lado de Carnegie estava um velho amigo, Frank Gammon, que estudava Shakespeare há muito tempo. Percebendo a situação, ele cutucou Carnegie discretamente debaixo da mesa e disse: Dave, você está errado. O cavaleiro tem razão, o trecho é da Bíblia. Mais tarde, já no caminho de casa, Carnegie comentou com um amigo, ainda incomodado, que os dois sabiam muito bem que a frase era de Shakespeare, em Hamlet. Então o amigo respondeu com uma lição inesquecível: claro que é Shakespeare, mas ali nós éramos convidados numa ocasião festiva. Por que provar que o homem estava errado? Ele não pediu a sua opinião, ele não queria ser corrigido. E por que discutir? Essa resposta marcou profundamente o autor, porque naquele momento ele percebeu que o problema não era saber quem estava certo. O problema era o custo de querer provar isso. Às vezes, nós até temos razão, mas a questão é: vale a pena? Vale a pena constranger alguém em público? Vale a pena ferir o orgulho do outro só para mostrar nosso conhecimento? Vale a pena transformar um momento agradável em uma disputa de vaidades? Na maioria das vezes, não. E Carnegie resume isso numa frase muito forte: 9 entre 10 discussões terminam cada lado mais convencido de que está absolutamente certo. Isso significa que a discussão quase nunca convence, ela apenas endurece posições. A pessoa sai da conversa não pensando: ele tem razão, eu vou mudar de ideia. Ela sai pensando: agora é que eu tenho mais certeza ainda que eu estou certo. Por isso o autor diz algo muito importante: você não pode realmente ganhar uma discussão. Se perder, perdeu, mas se ganhar, também perdeu, porque fez o outro se sentir inferior, atingiu o orgulho dele e criou ressentimento. E isso traz uma lição central: uma pessoa convencida, contra a vontade, continua presa à sua própria opinião.
Essa ideia é muito profunda. O ser humano não gosta de ser derrotado, principalmente em público. Não gosta de se sentir que foi exposto, corrigido ou diminuído. O orgulho fala alto, e quando o orgulho entra em cena, a razão quase sempre sai pela porta. O autor reforça isso com outro exemplo prático, dessa vez envolvendo um contador, chamado Frederick Persons. Ele entrou em conflito com um fiscal da Receita por causa de uma cobrança de $9.000. Persons defendia que aquela dívida era insolúvel, ou seja, nunca seria paga e por isso não deveria ser taxada. O fiscal insistia que deveria ser taxada. Nesse momento, Persons percebeu coisa essencial: discutir não resolveria. Se ele começasse a bater de frente, insistir, elevar o tom, tentar vencer no grito ou no confronto, provavelmente só pioraria a situação. Então ele fez algo muito mais inteligente. Mudou completamente a abordagem. Em vez de atacar, ele valorizou o fiscal. Ele disse de forma sincera, algo mais ou menos assim: imagino que esse caso seja pequeno diante de tantas decisões importantes e difíceis que o senhor toma todos os dias. Eu estudei impostos em livros, mas o senhor aprendeu isso na prática. Às vezes acho que gostaria de ter um trabalho como o seu, porque eu aprenderia muito. Perceba a sabedoria disso? Ele não tentou humilhar, não tentou impor, não tentou mostrar superioridade. Ele escolheu o respeito e o efeito foi de imediato. O fiscal mudou de postura, endireitou-se na cadeira, começou a falar com orgulho do seu próprio trabalho, contou experiências, falou de casos importantes, mencionou até a própria família. O clima ficou humano, leve e amistoso. 3 dias depois, esse mesmo fiscal ligou para Persons dizendo que aceitaria a declaração como estava. O que resolveu a situação não foi o confronto, foi a habilidade de lidar com o outro sem ferir o seu valor. Esse exemplo mostra algo essencial. Muitas vezes o problema não está no conteúdo da conversa, mas na forma como a conversa é conduzida. A mesma ideia pode ser rejeitada se for apresentada com arrogância e pode ser aceita se for apresentada com respeito. É por isso que Carnegie insiste que discutir não é um sinal de inteligência emocional. Muitas vezes o verdadeiro sinal de maturidade está justamente em saber ouvir, controlar o impulso e escolher a paz. O capítulo também traz uma ideia bem bonita, atribuída a Buda. O ódio nunca tem fim com mais ódio, apenas com amor. Essa frase vale não só para grandes conflitos, mas também para pequenas tensões do dia a dia. Quando alguém fala de forma agressiva e respondemos com agressividade, o conflito cresce. Quando alguém levanta o tom e nós também levantamos, a situação piora. Quando alguém vem com dureza e nós devolvemos com dureza, o resultado é mais distância, mais mágoa e menos entendimento. Mas quando alguém encontra calma no lugar de impulso, escuta no lugar de ataque e tem humildade no lugar de orgulho, o ambiente muda. E então o autor apresenta várias sugestões práticas para evitar que uma divergência se transforme em discussão. A primeira é: escolha bem as divergências. Nem toda discordância precisa virar debate. Nem tudo precisa ser corrigido. Nem todo erro merece resposta imediata. Às vezes, a melhor decisão é deixar passar. Outra orientação é: desconfie de sua primeira reação instintiva. Normalmente, quando alguém nos contraria, nossa reação automática é ficar na defensiva. E quando ficamos na defensiva, costumamos mostrar o pior de nós. Falamos sem pensar, exageramos, interrompemos, interpretamos mal e reagimos mais com a emoção do que com a sabedoria. Por isso, controlar a primeira reação é uma demonstração de maturidade. O autor também diz: controle o gênio. A grandeza de uma pessoa aparece na forma como ela lida com aquilo que o irrita. É muito fácil ser calmo quando tudo está bem. Difícil é manter equilíbrio quando se sente contrariado. Outra lição essencial é: ouça primeiro, deixe o outro falar até o fim. Não interrompa, não rebata no meio, não monte sua defesa enquanto o outro ainda está falando. Apenas ouça. Isso é poderoso, porque ouvir reduz barreiras. Quando a pessoa percebe que foi escutada, ela se acalma mais facilmente. E muitas vezes, só de ouvir com atenção, já evitamos metade de um conflito. O capítulo também orienta: procure pontos em comum. Antes de destacar a diferença, comece pelo que une. Em vez de dizer você está errado, seria melhor dizer: eu entendo o seu ponto. Em parte, eu concordo com você. Estamos buscando a mesma coisa. Isso cria ponte em vez de criar muro. Outra sugestão é: admita seus erros com sinceridade. Quando reconhecemos que podemos estar enganados, desarmamos a agressividade do outro.
Uma pessoa humilde é muito mais persuasiva do que uma pessoa arrogante. O autor também aconselha: prometa refletir de verdade. Às vezes, o outro pode ter uma parte de razão. Talvez exista algo importante no que ele está dizendo, e é melhor pensar com calma agora do que se arrepender depois. Ele ainda diz: agradeça a discordância. Isso pode parecer estranho, mas faz sentido. Quem discorda de nós, muitas vezes está enxergando algo que não vimos. Nem sempre o outro está tentando atacar. Às vezes, ele está tentando contribuir, alertar ou ajudar. E por fim, ele recomenda: adie a ação. Nem toda resposta precisa ser dada na hora. Em muitos casos, o melhor fazer é esperar, respirar, pensar, verificar os fatos e voltar ao assunto depois, com mais equilíbrio. Ele sugere até algumas perguntas que devemos fazer a nós mesmos. Será que o outro pode estar certo? Pelo menos em parte? Existe alguma verdade no que ele está dizendo? Minha reação está resolvendo o problema ou só descarregando a minha frustração? Minha atitude aproxima ou afasta? Que preço eu pago se eu vencer essa discussão? Talvez o silêncio não resolva melhor. Talvez essa situação difícil possa se tornar uma oportunidade de aprendizado. Essas perguntas são valiosas porque nos obrigam a sair do impulso e entrar na reflexão. O texto termina com um exemplo muito bonito. Depois de quase 50 anos de casamento, um tenor contou que ele e a esposa tinham feito um pacto. Por mais zangados que estivessem, quando um gritava, o outro devia ouvir. Porque quando duas pessoas gritam ao mesmo tempo, não existe comunicação. Existe apenas barulho e vibrações ruins. Essa frase é simples, mas é muito sábia. Quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, tentam vencer ao mesmo tempo e se exaltam ao mesmo tempo, ninguém escuta ninguém. E sem escuta não existe entendimento. Para concluir, a grande lição desse capítulo é a seguinte: não vale a pena discutir para provar que estamos certos. Ter razão nem sempre é o mais importante. Às vezes, mais importante do que ter razão é preservar o relacionamento. Mais importante do que vencer no argumento é vencer na sabedoria. Mais importante do que corrigir o outro é saber conduzir a situação com respeito. O autor nos ensina que evitar discussões não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de inteligência, domínio próprio e maturidade emocional. A pessoa sábia não é aquela que vence todos os debates. É aquela que sabe quando falar, como falar e principalmente quando não transformar uma diferença em guerra. Por isso, a única forma de se dar bem numa discussão é evitando-a. Porque, no final das contas, quando o orgulho abaixa e a sabedoria fala mais alto, todos ganham. Então, que nós possamos ficar com essa sabedoria maravilhosa desse capítulo. Vamos evitar a discussão sempre que possível. Vamos refletir e vamos repensar quando temos que discutir se vale a pena e o que vale mais a pena, certo? Muito obrigado pela sua participação hoje nesse nosso encontro. Um grande abraço e eu espero você no próximo estudo.